Seguinte, estava estudando aqui sobre constitucionalismo e eu pude perceber que essa temática do direito constitucional é algo muito rico. É uma temática que pode ser esmiuçada de forma muito profunda e que é muito importante de compreensão para todos os juristas. Quando a gente fala de constitucionalismo, em um primeiro momento, nós podemos estabelecer discussões, na verdade, sobre o seu termo, sobre o seu significado. E na doutrina, nós temos inúmeras figuras que vão estabelecer esse tipo de discussão, como, por exemplo, Gomes Canotilho, como, por exemplo, André Ramos Tavares, no direito constitucional brasileiro, como, por exemplo, a figura de Kilder Gonçalves. Todos esses homens que eu acabei de falar, eles estabeleceram discussões acerca do real sentido do constitucionalismo. Gomes Canotilho, ele nos diz que o constitucionalismo ele é uma teoria, é uma ideologia responsável por erguer o princípio da limitação estatal, por erguer o princípio da limitação do poder. Kilder Gonçalves nos diz que o termo constitucionalismo ele está inserido em um sistema normativo enfaixado em uma Constituição. André Ramos Tavares nos traz 4 sentidos diferentes para o termo constitucionalismo. Então, diante disso, a gente pode perceber a riqueza dessa temática. É uma temática extremamente rica ao direito constitucional. Não somente discussões sobre o sentido do termo constitucionalismo, mas também discussões sobre a evolução histórica do constitucionalismo são estabelecidas diante do estudo dessa temática. A gente pode falar do constitucionalismo inserido ali na antiguidade. A gente pode falar do constitucionalismo inserido na Idade Média. A gente pode falar do constitucionalismo durante a modernidade, durante a era contemporânea, durante o que nós vivemos hoje, para a gente ter ideia do quão rico é essa temática. Quando a gente fala de constitucionalismo na antiguidade, nós lembramos do povo hebreu, que estabeleceu ali, por meio das escrituras sagradas, limitações, ferramentas de limitações do poder. Não somente isso, mas a fiscalização de um profeta para com um governante era também uma forma de se estabelecer, pelo menos uma fiscalização, uma limitação do poder estatal dentro de uma teocracia. Quando falamos de constitucionalismo durante a Idade Média, falamos do advento da Magna Carta, que estabelece ali, de forma inicial, de forma rudimentar, de forma formal, uma proteção aos direitos individuais, aos direitos de propriedade. Constitucionalismo na modernidade, lembramos do advento de 2 constituições importantíssimas, que são a Constituição norte-americana de 1787 e a Constituição francesa de 1789. Valendo ressaltar que a Constituição francesa ela teve em seu preâmbulo, olha só a evolução, Constituição francesa ela teve em seu preâmbulo a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, ali de 1789. Então, esse movimento, esse constitucionalismo moderno, ele surge em contraposição ao absolutismo, a reis que diziam que eram o próprio Estado, que eram o próprio poder,
Então, como em uma figura absolutista eu posso estabelecer uma limitação do poder se eu sou o próprio poder e vou atender aos meus próprios interesses? Então, o advento do constitucionalismo, ele vem para isso. Ele vem para estabelecer, assim como lá no início eu falei, e Gomes Canutilho falou, estabelecer um princípio de limitação estatal. Podemos também falar sobre o constitucionalismo na era contemporânea, falando sobre o totalitarismo constitucional, como alguns teóricos nos trazem. Exemplos de constituições contemporâneas, como a nossa própria Constituição de 1988. Diante de tudo isso que eu falei, nós podemos perceber a riqueza de conteúdo que está presente na temática constitucionalismo. E logicamente que eu falei só sobre discussões de sentido, sobre discussões do seu termo, sobre discussões estabelecidas na evolução histórica do constitucionalismo, mas isso não fica somente aqui. Então eu, como estudante de direito, como futuro jurista, me sinto muito atraído por essa temática. Acho uma temática muito completa. Acho uma temática de suma importância para a compreensão de como se estabelecem constituições nos dias de hoje. E analisando Constituição sobre um sentido político, sobre um sentido social, sobre um sentido jurídico mesmo, coisa que podemos fazer nessa temática, nesse tema de constitucionalismo. Então, obrigado pela atenção de todos. Essa foi uma breve reflexão. Eu trouxe aqui pontos importantes que nós devemos compreender. E é isso. Obrigado por me ajudarem a fixar o meu conteúdo.